Gravando e vamos para a última aula. Bom, turma, como é a última aula de hoje, que amanhã nós temos um encontro com 2 aulas de história, eu vou ser bem sucinto, tá? Podem ficar tranquilos. E qualquer dúvida é só perguntar. Bom, até agora eu expliquei para vocês o que aconteceu para a família real vir para o Brasil. Estou resumindo, tá, gente? O que aconteceu para Dom Pedro, não, para Dom João VI voltar. Só um minutinho, peraí. Voltando, gente. Estão me ouvindo? Alô? Turma? Gente, vocês me escutam? Eu acabei de responder. Ah, não ouvi, desculpa. Então vamos lá. O que acontece? Então, como eu estava falando com vocês, retrocedendo aí, né, voltando a esses períodos, parei na parte da família real, né? Então, família real vindo para o Brasil, depois voltando, e o que Dom Pedro fez, Dom Pedro I, que teve que ir para Portugal para não deixar seu irmão Miguel tomar o trono em Portugal. Então, quando Dom Pedro volta para Portugal, que é onde começa o período em que nós estamos agora. Esse período, chamado de período entre os dois imperadores que nós tivemos, né, Dom Pedro I e Dom Pedro II, esse período é chamado de período regencial. Por que o nome é período regencial? Porque nós fomos administrados por regentes. Lembra que eu tinha explicado para vocês que quando Dom Pedro I ainda estava no poder aqui no Brasil, ele tinha um período imperialista. Ele tinha um poder sem a opinião dos outros. Ele fazia o que ele queria. A única pessoa que ele ouvia, às vezes, era o Bonifácio, mas isso não vem ao caso agora. E aí, as elites, principalmente do Sul e as elites do Nordeste, estavam tentando fazer com que Dom Pedro abrisse mais a cabeça para essa negociação. Até porque a região Sudeste aqui recebia todo o dinheiro, todos os impostos, enquanto que quem produzia eram eles, né, lá no Nordeste e no Sul. Quando Dom Pedro sai, essa ideia de revolta ela aumenta ainda mais. Porque para pensar, se o seu líder, que concentrava esse dinheiro, ele sai, a sua ideia de se desvencilhar do território aumenta ainda mais. Então, pessoal, ao mesmo tempo em que no período regencial as ideias revoltas começam a acontecer, a ideia de se desvencilhar do Brasil aumenta também. Tanto é verdade que nesse período regencial, que foi de 1831, podem anotar essa data ou marcar no livro, tá? Que foi de 1831 até 1840, que é quando Dom Pedro II assume como o imperador do Brasil. Esse período foi um período de muita luta. Foi um período em que o país, Brasil, teve que batalhar muito para não perder seus territórios. Infelizmente, nós perdemos alguns. Por exemplo, o principal, o Uruguai, né, chamado de Cisplatina,
a Cisplatina acabou até se tornando independente. Mas eu preciso saber se alguma dúvida tem aí. Sim, não, talvez? Nenhuma. Nenhuma, beleza. Então, quem está com marca-texto, pessoal, e quiser marcar, vocês podem marcar essa primeira parte que vem até aqui. Foi? E depois, se vocês quiserem sublinhar, não marcar, porque essa parte que eu expliquei, ela vem desde essa parte do após até o final aqui nas revoltas. Tá? De forma bem resumida, mostra o que aconteceu no nosso território. Ok? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês que essas províncias, não eram estados ainda, essas províncias, eles tinham até motivo para poder ter esse desvencilhado do Brasil. Como eu já tinha falado com vocês, principalmente as províncias do Nordeste não tinham, como as do Sul também, tá? Não tinham essa noção, não tinham essa sensação de fazer parte de um país chamado Brasil. Eles não se sentiam parte do país. Por que eles não se sentiam parte do país? Porque todo o dinheiro que eles produziam e exportavam, todo o dinheiro, pelo menos dos impostos, eram trazidos aqui para o Rio de Janeiro. Automaticamente, os grandes produtores, né, que eram os líderes locais, eles ficavam muito irritados. Tanto é que quando eles tiveram a oportunidade, todas essas revoltas foram feitas. Tanto é verdade que cabanagem aconteceu aonde? No Pará, uma regência do norte. Farroupilha aconteceu aonde? No Rio Grande do Sul, uma província da onde? Lá da parte sul do país. Sabinada aconteceu aonde? Na Bahia, Nordeste. Balaiada, no Maranhão, também Nordeste. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de que todas essas revoltas aconteceram em pontos, geograficamente falando, extremos do Brasil. E eu vou perguntar no teste, por quê que isso não aconteceu aqui na região Sudeste? É porque na região Sudeste, as pessoas que moravam aqui se sentiam parte do país. Mesmo vivendo uma vida difícil, eles se sentiam parte. Enquanto que na região Norte, Nordeste e Sul, eles não se sentiam parte. Tudo bem? Oi? Uhum. Beleza, então vamos lá. Essa parte agora, que eu vou marcar aqui para vocês, ó, não é para marcar, é porque eu vou ler com vocês para eu poder explicar. Mas antes de eu começar a leitura, eu quero que vocês marquem, eu já pedi, né, que vocês marquem o nome das revoltas, quando aconteceu e aonde aconteceu. Infelizmente, essa parte vocês vão ter que decorar. A data nem tanto. Eu vou cobrar mais o período, né, que é de 1831 a 1840, aconteceram as quatro. As quatro, não, as cinco revoltas. Tá? Então, o período é o período da regência. Aí vocês podem até perguntar assim, Ronaldo, peraí, mas você explicou pra gente, vocês marcaram já? Posso desmarcar aqui? Posso desmarcar? Tá. Ronaldo, peraí, você não falou que foi formada uma regência chamada de regência una, aonde teve um representante de cada região? Sim. Mesmo tendo esses representantes de cada região para poder atender, entre aspas, assim, as necessidades desse povo, ou desses povos, né, dessas populações, melhor dizendo, né? Porque tinha a população do Nordeste,
ela não se via igual ou no mesmo país que a população do Sul. E nem características físicas eram parecidas também. Então, com seus líderes, com seus representantes na regência una, os grandes fazendeiros tentaram se desvencilhar do Brasil. Tudo bem? Só que tem aquele probleminha, né, gente? O mesmo problema do período da independência. Por que essas revoltas elas não tiveram sequência? Pelo mesmo problema de quando esses fazendeiros tentaram a independência do Brasil. Queriam lutar pela independência do Brasil. Por quê? Porque os grandes fazendeiros tinham medo de que, se houvesse uma participação da grande massa populacional escrava, dos pobres e tudo mais, eles se revoltariam também contra os seus senhores, no caso, os fazendeiros. Ok? Então vamos lá. Como eu falei, vou fazer a leitura dessa partezinha aqui para vocês. Vamos lá. As forças políticas do período regencial, que formavam um contexto de disputa política e econômica por trás das revoltas regenciais, existiam desde o período do primeiro reinado, que foi, pessoal, com Dom Pedro I, tá bom? Quando buscavam espaço político, principalmente no legislativo, e faziam oposição ao modelo de organização política do unitarismo. Lembrando a vocês, pessoal, que o unitarismo significa um único poder, que foi o período de Dom Pedro I, outorgado de maneira autoritária por Dom Pedro I na Constituição de 1824. Oi? O que foi, Lana? Não estou te ouvindo. É para marcar? Não. É para marcar? Não. Eu só marquei para vocês poderem ver aonde nós estamos. No primeiro reinado, essas forças políticas estavam organizadas no Partido Brasileiro e no Partido Liberal Radical. No caso, pessoal, essas forças são os fazendeiros, tá? Porém, quando Dom Pedro I renunciou ao poder em 1831, elas, no caso as forças, se reorganizaram nos partidos liberal moderado e liberal exaltado. Isso tudo eu já expliquei para vocês lembram, né? Tanto os liberais moderados quanto os liberais exaltados defendiam a descentralização do poder imperial no Rio de Janeiro. Porém, o que os diferenciava era o tamanho dessa descentralização desejada. Ou seja, pessoal, o pessoal lá do Nordeste queria descentralização, mas não era a mesma descentralização que o pessoal do Sul queria, que não era a mesma descentralização que o pessoal do Sudeste queria. Então, esse debate, esse conflito de ideias acabou levando a essas revoltas por independência dessas regiões, que o Brasil já era independente. Os liberais moderados tinham um posicionamento mais conservador, já que queriam uma descentralização menor, ou seja, aceitavam a monarquia centralizada, mas queriam mais poder no legislativo. Para atender seus interesses nas províncias e a limitação do poder executivo. No caso, o poder executivo seria quem viesse a reinar, tá? Porque eles sabiam que esse período regencial, pessoal, era um período temporário, né? Dom Pedro tinha ido para Portugal, mas tinha deixado seu filho aqui com José Bonifácio, sendo treinado para poder tomar posse. Em contrapartida, os liberais exaltados desejavam o federalismo, o que a gente vive hoje da federação, né? Ou seja, uma descentralização política com a qual as províncias teriam grande autonomia para administrar os impostos pagos, fazer as leis e escolher seus presidentes, ou seja, teria uma federação, que seria no Rio de Janeiro, como principal líder. Mas cada província dessa poderia escolher os seus representantes e o principal que eles queriam, não ter que mandar os seus impostos para o Rio de Janeiro. Foi isso que fez, infelizmente, o dinheiro, né? Foi isso que fez acontecer, foi o maior motivo das disputas com guerra.
As medidas tomadas pelos liberais moderados durante as regências significaram uma descentralização que atendia aos seus interesses. O ato adicional de 1834 representou um avanço enorme frente à situação que os grandes fazendeiros enfrentavam no primeiro reinado. Porém, diante da radicalização das revoltas regenciais, a regência uma, no caso é una, tá, pessoal? Digitaram errado aí. De Feijó, sofreu fortes pressões políticas e ele foi responsabilizado pela continuação das revoltas. Por quê, pessoal? Porque Feijó, ele tentou conversar, mas trazendo sempre para o pensamento aqui do Sudeste. Falando para o pessoal do Nordeste assim, olha, vocês não precisam entrar em conflito. Por que a gente não para esse conflito? Ah, nós podemos parar, mas nós não queremos mandar para vocês mais os nossos impostos. E aí o Feijó falava, não é possível isso. Para poder fazer isso, demoraria um tempo, porque as contas que foram feitas pelos líderes que estão no Sudeste, automaticamente teriam que ser pagas. Então, não poderia ser de uma hora para outra. Continuando. Essa situação levou Feijó a abdicar, pessoal. Ele pediu para sair, não foi retirado. A abdicar e abriu espaço para outro movimento político, diferente daquele que se caracterizou pela defesa do liberalismo e da descentralização do poder central no início do período regencial. A aprovação da lei, no caso essa nova força, né, de interpretação do ato adicional, no ano de 1840, marcou essa mudança. Que mudança foi essa? Foi a entrada do segundo Pedro, no caso, Dom Pedro II, tá? E aí, pessoal, a bagunça estava tão grande, preste atenção nisso, hein? A bagunça estava tão grande, os ideais de disputa estavam tão intensos, que todos pediram para que Dom Pedro II assumisse logo. Porque assim voltaria essa centralização, só que uma centralização com uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, capaz de entender e conversar sobre as questões do que o seu pai, Pedro I. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, nenhuma em mente. Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou deixar esses 2 exercícios para vocês fazerem aqui, ó, 10 e 11. Amanhã, na aula? Amanhã eu tenho uma atividade que eu vou passar para vocês no horário de aula, que vai valer nota. Já vai ser a segunda atividade desse trimestre. Ela tem a ver, já para vocês se prepararem, se vocês quiserem dando uma estudada, ela tem a ver apenas com as revoltas regenciais. Então, vocês vão ter que saber um pouquinho sobre a revolta farroupilha, sobre a revolta da balaiada, sobre a sabinada e daí por diante. Ok? Ok. Então, pessoal, se vocês não querem fazer perguntas, vocês têm esses 2 exercícios, número 10 e número 11, da página 68. Qualquer dúvida, eu estou aqui no chat para poder tirar para esses 2 exercícios. Seguinte, me mandem pelo chat da Senec as 2 respostas. Se eu falar que está certo, eu libero. Vou liberando um por um, tá bom? Então tá. Eu estou lá no chat, então, enquanto eu estou postando o vídeo de vocês, eu estou lá no chat para poder tirar dúvida. Me mandem as respostas que eu libero. Deixa eu até ver um negócio aqui, ó. Dos 5 presentes, Maria Júlia, Carla, Ilana e Pedro, acabei de anotar aqui, dos 4, né? Vocês 4, por favor, me mandem, que eu vou anotar quem mandou e quem não mandou. Tá bom? Estou lá no chat esperando vocês. Podem digitar e me mandar, tá? Vou fechar.